Olá, galerinha! A gente está de volta com a nossa aula sobre recepção do recém-nascido e organização do leito. Nessa nossa terceira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos que são indispensáveis na UTI neonatal. Então, dentre esses equipamentos, podemos citar incubadora de parede dupla com sistema de umidificação e balança. Mais para frente, a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre essa incubadora. Monitor multiparâmetro, ventilador mecânico, dispensador de álcool gel em cada leito, termômetros individuais também em cada leito, estetoscópios individuais. Aqui na primeira imagem podemos ver uma foto de um monitor multiparâmetro, que ele fornece vários dados do paciente. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ver o que esse paciente precisa, qual que seria a gravidade do quadro dele para a gente poder monitorizar de acordo com o que ele precisa. Aqui na segunda imagem temos o ventilador mecânico. Outros materiais que vamos citar: caixas de luva, máscara neonatal de acordo com o tamanho e o peso do paciente, sistema de aspiração que deve estar montado, o ambu que deve ser testado também previamente, o ninho para proteção do bebê. Nessa imagem podemos ver uma incubadora já preparada. A incubadora tem o colchãozinho de algodão, tem o ninho. Esse ninho, além de dar proteção, sustentação, vai ajudar também a conservar a temperatura da criança. Na caixinha beira-leito, que é essa primeira foto que a gente vê, tem alguns dos materiais que são indispensáveis, como, por exemplo, o esparadrapo, a motolia de álcool. Essa motolia de álcool é importante ressaltar que ela deve sempre estar fechada e identificada. No caso da motolia de clorexidina aquosa e alcoólica, a gente não vai deixar nessa caixinha no leito. Por quê? A validade dela é de apenas 7 dias. Então, se eu abrir, provavelmente não vou usar todo esse material nessa criança. Então, vai uma coisa que a gente vai acabar jogando fora, vai aumentar o desperdício. Então, deixamos em uma caixa de uso compartilhado e pegamos apenas quando a gente for precisar de fazer algum procedimento que use esse material. Então, na caixinha beira-leito, apenas a motolia de álcool em gel, que vai estar fechada e identificada, com a data e com a hora de abertura. Na segunda imagem, podemos ver um colchãozinho feito de algodão. Esse colchão é feito de algodão e ele é coberto com touca descartável. É um colchão que deve ser usado em todas as crianças menores de 1,5 kg. Devem usar esse colchãozinho. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a incubadora, o berço aquecido e a umidificação. Então, por que é tão importante falar sobre isso? A gente sabe que eles conseguem dar esse suporte térmico ambiental para o recém-nascido. Então, são equipamentos que temos na UTI neonatal que são grandes aliados. Por que essa importância tão grande de se manter essa temperatura, de manter o RN normotérmico? A gente sabe que a hipotermia do recém-nascido prematuro é motivo de grande preocupação, porque é fator de risco para um pior prognóstico. Aumenta a morbidade, aumenta a mortalidade. Então, precisamos sim, antes de admitir a nossa criança, antes de pensar em realizar os cuidados, de admitir ela na unidade, pensar se essa unidade está pronta, está totalmente preparada para receber essa criança. Então, por isso que é tão importante. A incubadora, como que ela funciona? Nela, o ar é aquecido por convecção forçada, ou seja, pela circulação de ar quente em alta velocidade, que vai manter o ambiente estável. Entretanto, a temperatura interna da incubadora, ela pode se alternar. Por exemplo, se a gente ficar abrindo muito as portinholas, a temperatura não vai conseguir se manter, não vai ser uma temperatura adequada para aquele recém-nascido. Então, por isso que é tão importante agrupar os cuidados, planejar a assistência, para que eu vá na criança e realize todos os cuidados e não precise toda hora ficar abrindo as portinholas dessa incubadora. Porque mesmo com a incubadora, pode ser difícil de estabilizar a temperatura dos recém-nascidos, principalmente se for recém-nascidos muito prematuros, muito pequenos. Essa incubadora que a gente vê na foto,
É uma incubadora mais atual, é uma incubadora de parede dupla. Nela, a parede interna é rodeada por ar quente que diminui a perda de calor por radiação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas perdas de calor. Então, é um equipamento muito útil no transporte e nos cuidados do recém-nascido prematuro de muito baixo peso. Ela propicia melhor estabilidade térmica, com menor perda e necessidade de produção de calor, menor consumo de oxigênio pelo recém-nascido, em comparação com a incubadora de parede simples. E é uma incubadora que é umidificada. Essas incubadoras mais modernas, elas têm esse sofisticado sistema de vaporização, que consegue proporcionar temperatura e umidificação elevado, sem fazer condensação de água, que seria um fator que aumentaria muito o risco de infecção. Então, diante disso, ela é a melhor opção para prematuro extremo. Então, já citamos aí inúmeros benefícios dessa incubadora, a importância de saber manuseá-la, de saber trabalhar com ela. Então, assim, dentre as inúmeros benefícios, podemos citar ela diminui a perda evaporativa e instabilidade térmica, melhora o balanço hidroeletrolítico e mantém a integridade da pele da criança. Então, recomenda-se que os recém-nascidos pré-termos menores que 30 semanas de idade gestacional e menores que 1 quilo sejam mantidos obrigatoriamente em incubadoras com alto grau de umidificação durante as primeiras semanas de vida. Mas quanto de umidificação vamos usar? O Ministério da Saúde, ele fala o quê? Que deve se iniciar mantendo a umidade relativa em torno de 80% na primeira semana. Então, eu preciso de 80% na primeira semana para ofertar para esse recém-nascido prematuro. E aí, a partir da primeira semana, essa criança já estabilizada, a gente vai ver quanto que a gente pode tirar, se deve tirar. Isso quem vai falar pra gente é a criança, depende da maturidade da criança. Então, a partir da primeira semana, a gente vai ver como que tá a temperatura, como que tá a regulagem da temperatura dessa criança e aos pouquinhos a gente vai diminuindo essa umidificação, se for o caso. Se a criança der conta de assim sozinho, mantendo a sua temperatura. Então, é isso. Em relação ao berço aquecido, o berço de calor radiante, é geralmente utilizado para a recepção do recém-nascido prematuro na unidade. Geralmente, quando a criança nasce ou chega na unidade, ele é recebido nesse bercinho porque ele é mais fácil para visualizar o recém-nascido, para realizar procedimentos. E é importante, durante a realização de procedimentos, às vezes a criança fica coberta com campos estériles. Então, diante disso, é importante aferir a temperatura da criança, tá sempre monitorizando essa temperatura. Porque o que acontece? O calor radiante do berço, ele emite uma energia infravermelha que é absorvida pela pele do bebê e é transformada em calor. E a temperatura é mantida pelo calor radiante. Mas se o bebê está coberto com campos, provavelmente essa temperatura, esse calor radiante não vai conseguir penetrar. O bebê não vai conseguir absorver essa temperatura, absorver esse calor. Por isso que é importante, quando o bebê está com campo, em algum procedimento, estar sempre monitorizando a temperatura. Então, é isso. O berço aquecido ele é tão eficaz quanto a incubadora. Ele consegue sim manter a temperatura quando ele funciona e ele é ligado adequadamente. E importante também, as laterais devem ser mantidas sempre para cima, não só para garantir a segurança da criança pelo risco de queda, mas porque se assemelha à portinhola também. Se a lateral do berço ela tá para baixo, ela não tá certinha, ela provavelmente o bebê vai perder calor. Ele não vai conseguir fornecer o calor adequado para essa criança. Então, é isso que eu queria passar nessa nossa aulinha. Em breve voltaremos com a nossa próxima aula. Vamos falar um pouquinho sobre as formas de perda do calor do recém-nascido. Até mais!